família, amizade, trabalho e fé. Esses 4 pilares são fundamentais para que a gente tenha mais bem-estar e mais felicidade na vida. E é por isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje sobre esses 4 pilares. Por que a família é tão importante? Porque nós temos como porta de entrada nesse mundo a família. É nesse núcleo onde nós somos gestados que a gente recebe uma bagagem genética, uma bagagem emocional, e é a partir desse núcleo que nós vamos moldar nosso comportamento, moldar as nossas verdades, as nossas crenças. É a partir dessa família que nós vamos descortinar o mundo e formar os primeiros hábitos, as primeiras relações. É através das famílias que a gente aprende os primeiros limites, as primeiras dificuldades, a sensação de ser amado, o desgosto, as crises de relacionamento, né? Por dividir um brinquedo, por querer um tempo que não nos é disponibilizado, uma atenção, tudo isso é nesse núcleo familiar que a gente começa a interagir e a aprender e a disputar espaço, disputar atenção. Essa troca relacional, ela acontece aí. A resiliência, a positividade, a organização, a capacidade de, a partir de uma frustração, a gente se reconstruir, a gente se reerguer, tudo isso está iniciado no núcleo familiar. E isso é muito importante para que a nossa vida flua de uma forma mais leve, mais gostosa, que tenha mais sentido. É a partir dela que as outras portas também se abrem. O segundo pilar são as amizades. As amizades são alianças que a gente constrói ao longo da vida e que são fundamentais nos registros e nas formações das memórias mais gostosas. Quando nós pensamos nos melhores momentos que nós temos em nossas vidas, sempre tem um amigo. E esses amigos, eles vão às vezes trocando ao longo da nossa vida, dependendo da fase que a gente está, ou não. Eles podem ser permanentes ao longo da vida. Existem muitos estudos que nos falam que as pessoas mais felizes, as pessoas que adoecem menos, que têm vida mais longas, elas têm uma rede de amigos forte. Portanto, a gente precisa cultivar, a gente precisa fortalecer as nossas amizades. E uma coisa que é muito interessante é que existem amigos que, mesmo distante, eles continuam sendo aquelas pessoas confiáveis, aquelas pessoas que, apesar das distâncias de muito tempo sem um se ver, um se encontrar com o outro, na hora que eles se aproximam novamente, dá aquele tss e reconecta. É como se aquele tempo não existisse. Já vivenciaram isso? É muito bacana. O terceiro pilar é o trabalho. O trabalho, ele nos possibilita o desenvolvimento intelectual, cognitivo, criativo. E é a partir do trabalho que a gente tem aquela sensação, olha o que eu construí,
olha a minha obra. E isso dá uma sensação de missão, de propósito, que é fundamental. E como seres sociais interdependentes, nós não somos autônomos, nós não conseguimos viver sem a cooperação entre as pessoas. Mesmo que eu me isole em algum lugar, eu preciso de outras pessoas. Quer seja através da tecnologia, quer seja através de um atendimento médico, de um produto que eu não consigo produzir e eu preciso consumir, enfim, somos seres interdependentes e por isso precisamos do trabalho. E é através do trabalho que a gente consegue otimizar a nossa vida. Portanto, se o trabalho para você representa um peso, se o trabalho representa uma prisão, é porque você não está no lugar certo. Você não está fazendo aquilo que você gosta. E a vida é uma só. E a vida não tem replay. Então nós precisamos repensar e nós precisamos planejar uma mudança de carreira, mudança de trabalho, mudança de função, enfim. A gente precisa encontrar alguma forma de fazer com que o trabalho enalteça a nossa vida e não seja um pesar. E o quarto pilar é a fé. A fé, ela é muito importante. Eu penso que ela é fundamental na vida do ser humano, porque ela dá sentido ao nosso propósito, ela nos dá, é como se ela fosse, como se a fé fosse um recurso extremamente importante que nos faz transformar determinadas situações da nossa vida e faz a gente dar aquela virada. Quem nunca viu uma história que estava assim tão difícil, tão desafiadora, e a pessoa se agarrou à fé quando não tinha mais recurso, e a partir da sua fé ela deu uma virada, ela deu um salto, ela se livrou de uma doença, ela se livrou de um vício, ela se livrou de violência. Então a fé, ela é uma companheira que nós temos. Existe um mito que eu não me lembro agora exatamente qual mito que é, mas que fala que a Pandora abriu a caixa e dentro dessa caixa havia todas as maldades, o egoísmo, a discórdia, tudo que nós temos de mal. E no fundo dessa caixa era a esperança. E quando a gente abre uma caixa que sai tantas coisas ruins, a gente fica querendo fechar logo e não ver o que tem no fundo. Mas a esperança está lá. E aí, um Deus compadecido da nossa má sorte e do nosso sofrimento, ele vai lá e rouba o fogo e dá para a humanidade o fogo. E esse fogo significa essa capacidade interna que nós temos de nos fazer ressurgir das cinzas, de cair no fundo do poço e a partir daí a gente dá um impulso e dá outra direção para a nossa vida. Por isso, uma pessoa sem fé é uma pessoa sem esse fio condutor, esse fio de segurança. Quando ela vai cair, ela é presa pelo fio. Nós somos complexos. O mundo é complexo.
E por conta dessa complexidade, não adianta nós pensarmos que uma ação, que uma receita, que um passo vai resolver a nossa vida. Não é assim que funciona. Existem vários caminhos, existem várias formas, mas é certo que a gente precisa nutrir esses 4 pilares. Uma pessoa que se sobressai profissionalmente, ela não é completa. Uma pessoa que tem uma vida financeira estável, bem-sucedida, ela não é completa. A gente precisa atender às necessidades desses vários pilares, porque nós somos esse ser complexo, conforme eu já falei. E sozinho a gente não dá conta, a gente não consegue. A nossa vida é como se ela fosse um empilhado de dominós, onde você toca em um e ele vai trazendo desdobramento para as outras áreas. Então, se você tem um aborrecimento no trabalho, você se altera em casa, você se altera com os amigos. Se você tem um problema financeiro, você reflete nos vários pilares da sua vida. Então a gente precisa, para ter controle, ter atenção, ter dedicação, ter foco, ter essa visão estratégica do que eu posso fazer para que eu possa, melhorando esses 4 pilares, eu vou me fortalecendo e eu vou ganhando força, ganhando autonomia e eu vou melhorando a minha vida como um todo. E a família, como eu dei destaque, é o meu primeiro pilar, é porque a gente chega na família e é lá que a gente é inserido nesse mundo, com todo o bem e todo o mal que toda família tem, com todos os erros, todos os acertos, mas a gente tem uma base de valores que norteiam a nossa vida. E a gente chega na família, a gente começa a construir uma rede de amigos, a gente vai para o mercado de trabalho e depois a gente volta para a família até o fim da nossa existência nesse mundo. Então a família é o primeiro e é o último ponto da linha, ou nos acompanha durante toda a nossa vida. Por isso ela é mais importante. Por isso essa troca de experiência, de cumplicidade, de vínculo, de empatia, um espaço onde a gente pode ser natural, verdadeiros, autênticos, onde a gente pode dizer aquilo que a gente sente, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sofre, daquilo que nos deixa feliz, daqueles sonhos mais íntimos, daqueles desejos mais fortes, mais latentes que nós temos, é na família. Por isso, quando nós fortalecemos a família, nós fortalecemos o mundo. E quando nós pensamos no mundo, ele pode parecer muito grande, muito complexo e muito fora do nosso controle. Mas quando a gente pensa naquilo que a gente pode fazer para fortalecer a nossa família, as ações estão mais aqui, na nossa mão, no nosso controle. Por isso, nessa semana, eu queria convidar você a pensar nesses 4 pilares. O que você pode fazer de concreto para melhorar a sua vida a partir de você, de uma ação sua, para fortalecer a sua família, os seus amigos, o seu trabalho e a sua fé.
porque quando nós pensamos na desestruturação da família, a gente está promovendo a solidão, a desconexão, a desesperança e tantas outras coisas. A gente está empobrecendo a nossa vida e a nossa espécie enquanto sociedade. As famílias hoje, elas estão muito fragilizadas. Cada um tem seu mundo, cada um tem suas prioridades e aquilo que é coletivo, muitas vezes, ele escapa. Famílias com um filho só, que não compartilham, que não se frustram, que não dividem, que não compartilham experiências boas. Famílias que são criadas separadas por telas, separadas pela falta de interação. Isso faz muito mal para a nossa saúde mental. Pense nisso. Até.